Mas é aquilo, como eu falo para vocês, você tem um stop, galera, tá? Se vocês respeitarem o stop de vocês e o alvo, obviamente que por mais que você tenha uma taxa de assertividade menor do que 50%, você ainda consegue trabalhar de forma positiva no longo prazo, né? Eu não sei se você consegue compartilhar minha tela aqui, que eu vou colocar só um gráfico, né? Começando apresentando para vocês, que eu lembrei, né, desse case aqui hoje, que a gente estava conversando, que é o caso da Cielo, por exemplo, né? O gráfico semanal da Cielo é um gráfico que a gente consegue ver muito isso, né? As últimas operações que a gente vem estudando em Cielo foram justamente as operações de correção, operações de correção. A primeira não, né? Quando o mercado está em tendência de baixa, né? É difícil você pegar uma correção, porque você vai pegar uma virada de tendência, tá? Então, essa primeira operação aqui vocês ignoram, porque é uma operação um pouco mais avançada, né? Uma operação de mudança de tendências, tem que pegar um ponto bem específico ali. Mas depois que ele faz o rompimento de um topo anterior, por exemplo, né? Vamos dizer aqui que estamos trabalhando em topos e fundos descendentes, concordam comigo? Ó, topos e fundos descendentes. Chega uma hora que ele faz o rompimento de um topo. Então ele começa a ter uma mudança de tendência. Tá? Essa mudança de tendência você já começa a notar. Cielo é um papel que a gente fez muita piada com Cielo, cai desde os R$ 28, o mercado nunca reagiu, então a gente sempre está ali na venda da Cielo, né? Então, quando ele começa a mudar a tendência, quando ele rompe um topo, tá? A partir desse momento. Então, a gente fica na expectativa, deixa ele desenvolver o primeiro topo, não precisa ficar ansioso, querer pegar o mercado lá em cima, depois de subir 30%, você vai comprar? Claro que não. Se você trabalha com gráfico, você é um cara que você está querendo especular o melhor ponto possível da sua entrada. Eu não vou comprar topo, vou esperar uma correção. Tá? Então existe a possibilidade de uma correção. E ele veio, depois de bastante semanas, ficamos 4 semanas esperando a correção. Veio essa primeira correção. Deixou um candle de indefinição, com viés comprador, em cima das médias, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e rompeu a sua máxima. A partir do momento que ele rompeu sua máxima, é uma estratégia de correção para a média. É um primeiro correção que ele vai fazer um pivô de alta, galera. Então, o risco que a gente corre aqui, por exemplo, né, de Cielo, é desse candle aqui. E qual foi o resultado desse movimento? Foi um resultado de um alvo até chegar numa região do segundo alvo, né? A gente faço 2 saídas. O segundo alvo foi nessa faixa do 13,50. Então você vê que a relação risco-retorno que a gente tem aqui é muito alta. Então, por exemplo, vou tirar aqui, ó, vamos botar em porcentagem, o risco que a gente tinha nessa operação era de 13%. O mercado chegou a dar 35%. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação que eu tenho um risco de 13%, que é um risco alto, tá? No semanal os riscos são altos mesmo, tem que saber gerenciar risco. Então, se tem um risco de 13% e um papel me deu 35%, poxa, eu posso errar 2 vezes, né? E se eu acertar uma e errar 2, ou seja, tem uma assertividade em 3 operações de 33%, eu ainda saio positivo. Então, você, sabendo essa relação risco-retorno, você não precisa ter uma performance de 70%, 90%. 90%, 80% serem operações que você está pegando um rompimento, um pivô, onde você vê uma confirmação. A probabilidade maior é de acerto, mas se voltar, você vai, de acordo com a porcentagem que você tem de sucesso, você consegue absorver o stop, o prejuízo dessa operação. Então, óbvio que as pessoas têm que ter uma noção de que correção para a média é um início de um movimento. A probabilidade de ter uma taxa de acerto diminui, sacou? Então, a gente não é 100% de certeza que a gente vai pegar uma correção e vai dar certo. Sacou? Quem dera, né? Se não estaria ninguém aqui, a gente, eu estaria, sei lá, Ilhas Maldivas, estaria num lugar muito top, diferente, não estaria conversando aqui com todo mundo, né, gente? Mas óbvio que você trabalhando de forma técnica, mais profissional possível, você consegue, né, desenvolver as operações de correção sem muitos problemas. Tanto que a gente está aí hoje conversando com vocês justamente esse tipo de entrada, né? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. O pessoal confunde nessa questão de taxa de acerto. Principalmente o pessoal no início, né, que começa a entrar no mercado, confunde essa questão de taxa de acerto elevada, que pode representar algo, digamos assim, apenas positivo, né? Só que na verdade não, tem 2 lados da moeda. Hoje eu fiz um post no Instagram falando isso. O pessoal, acerto 10 trades, erro 1. Não tem nada a ver, tem que ver o payoff da operação, né? Porque um trade individual, que eu falo, um trade individual é o quê? 50% de chance de acertar ou de errar, tá? Agora, um setup que tem 80% de eficiência no longo prazo, você operando no longo prazo, aí sim você vai conseguir, né, esse número, entendeu? Entrar com a expectativa matemática positiva. O pessoal não sabe o que é isso, né? Não, porque, não tem que entrar num setup com expectativa matemática negativa, você já vai ser perdedor. Agora, por exemplo, um payout de 3-1, você é um setup com 35% de acerto, você já consegue
ganhar, porque ele fica 0,5 de expectativa matemática, mais ou menos, entendeu? Então tem que fazer esse scout, tem que saber um pouquinho também de probabilidade, de estatística, porque não é só operar o setup que tem, né, alta taxa de acerto. Se você tem alta taxa de acerto, todo mundo aí, a maioria, o que acontece? Faz 10 trades no índice, aí ganha R$1.000, toma 2 stops, perde 1.500. Muita gente assim. Então, taxa de acerto sozinha não quer dizer muita coisa, pessoal, tá? E sempre mirar o quê? Não existe receita de bolo na bolsa. A minha dica sempre é o quê? É você sempre tentar mirar no longo prazo, tá? O longo prazo, que é a estatística, né, do setup que você fez, o backtest vai se mostrar favorável, tá? No curto prazo, você tem que sobreviver, principalmente se você está chegando agora na bolsa. O primeiro ano é o quê? Estudo, né? É o que eu falo. O que eu fiz? Eu estudei, aí eu quase quebrei, né? O que eu fui buscar? Fui buscar materiais bons, o quê? Uma banda larga boa. Eu tive a sorte, após a crise de 2008, que eu quase quebrei, eu mudei do Profit, que eu tinha aquele Profit que atualizava final do dia, Profit Chart, eu peguei o Real Time, era o RT na época, né? Porra, minha eficiência disparou. Comecei a operar no intraday, né? E com dados real time eu fui embora. Então é isso, é você se preparar. Esse primeiro ano é para você se conhecer operando também, isso é muito importante. Você chega na bolsa, é muita informação, você não se conhece, a gente sabe que bolsa é emoção, sentimentos de ganância, medo, euforia, né? Pânico, tudo isso é que vai estar aqui com você, cara. E você tem que ter regras, né? Tem que ter plano para, nesse momento que você fica imobilizado, muitas vezes, você tem que saber o que fazer, tá? Com certeza. Então, cuidado com esse lance de taxa de acerto, que isso é um erro muito comum, tá? Muito comum. Taxa de acerto sozinha não quer dizer nada, tá?